Olá, os nossos amados ouvintes. Você viu aí, né? Mais do que agradecer, reconhecer o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E esse vídeo ele vem de um pensamento que eu tive ainda ontem, que antes de me deitar estava adiantando os serviços do dia. E eu me debrucei sobre a máquina de lavar roupas e estava olhando ela trabalhar e comecei a olhar todas as coisas que estavam ali ao redor. E sabe quando te invade um sentimento de Deus tem cuidado de mim? Deus tem cuidado da nossa casa, Deus tem cuidado da nossa família? Foi exatamente isso que aconteceu. E eu quero te convidar a mais do que olhar as coisas que estão ao seu redor, que você possa agradecer a Deus. Quando eu terminei ali, terminei o meu momento de contemplação, orei a Deus, agradeci, quando me bateu todo aquele reconhecimento. Às vezes é muito pouco você olhar a sua vida e você falar assim, estou respirando e é graça de Deus. Às vezes a gente fala isso tão no automático, mas é verdade. E aí, eu terminei aquele meu momento ali de observação e de agradecimento de todas aquelas coisas. E eu fui para o quarto, fui fazer uma leitura da Palavra de Deus. Eu abri a minha Bíblia no livro de Jó, no seu capítulo 29, o que reforçou para mim ainda mais esse sentimento. E eu quero compartilhar com vocês. É um texto talvez muito conhecido ou não conhecido, porque talvez você não tenha ainda contato com essa parte da escritura, mas eu vou ler e eu quero que você entenda aquilo que para mim veio da parte de Deus como uma confirmação para aquilo que eu estava pensando, agradecendo ali naquele momento. É Jó, na sua lamentação, que ele vai se lembrar do seu primeiro estado. Ele diz assim: e Jó, prosseguindo em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos ao redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. E aqui eu li para vocês até o versículo 12, mas o capítulo 29 ele continua até o versículo 25. E eu achei muito interessante fazer essa leitura nesse momento, porque na ocasião, né, que me ocorreu ontem, porque parece que Jó ele estava ali naquele momento em que ele olhou para trás, ele viu tudo que ele tinha. Aquele momento de provação que ele estava passando fez com que ele desejasse estar em um momento anterior. E tem uma frase muito bonitinha que é replicada por aí no Instagram, nas redes sociais, que você precisa entender que muitas vezes você está vivendo uma oração respondida hoje, que às vezes você está vivendo hoje uma resposta de oração enquanto você está perseguindo em oração alguma outras coisas. E é justamente isso, é nós olharmos hoje, reconhecermos hoje aquilo que nós temos das mãos de Deus. Para que amanhã, no dia da nossa aflição, nós tenhamos com que louvar e glorificar o Senhor por aquilo que Ele já fez na nossa vida ou por aquilo que Ele ainda está fazendo. A palavra de Deus diz que mesmo se você ler todas as lamentações de Jó, se você olhar toda a palavra de Deus vai dizer que Jó não pecou em momento algum com a sua boca contra o Senhor.
Embora a gente vá olhar momentos assim e dizer, meu Deus, como ele teve coragem de dizer essas coisas para Deus. E a verdade é que se você encontrar graça, força hoje naquilo que Deus tem feito na sua vida, você vai conseguir levar adiante e glorificar a Deus em meio a esse tempo. É ir adiante no meio da caminhada e mesmo no dia da adversidade você vai olhar para trás e vai reconhecer como o Senhor ele cuidava de ti. E que nós não venhamos esperar esse dia da adversidade para dizer assim, olha, realmente naquela época Deus cuidava de mim, porque o que Deus quer fazer na sua vida é hoje. O que Deus quer cuidar, como Deus quer cuidar de ti é hoje. E talvez o cuidar de Deus ele já está sobre a sua vida e você só precisa olhar, agradecer e entender que a provisão, o cuidado, a manutenção, tudo que você tem, tudo que você precisa, vem da parte de Deus para ti. Então, amado ouvinte, querido que tem acompanhado aí esse tempo, que você possa olhar a sua vida, que você possa contemplar aquilo que Deus já tem feito por ti e que a sua mente, o seu coração se inunde com esse sentimento de agradecimento a Deus pelo que Ele já tem feito, um reconhecimento pelo que Deus já tem realizado na sua vida, como Deus ele tem suprido as suas necessidades, como Deus ele tem te orientado, como Deus ele tem te guiado em meio a esse tempo e como você tem percebido a mão de Deus em meio a esses dias. Eu percebi a mão de Deus nos detalhes ao observar coisas comuns, coisas simples dentro da minha casa, coisas que às vezes nós olhamos e falamos assim, mas todo mês eu tenho condições de adquirir isso e todo mês eu posso fazer isso. Sim, muitas vezes nós estamos todos os meses fazendo todas as coisas, assim como todos os dias nós respiramos, mas isso também é motivo de nós agradecermos a Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você consiga enxergar esses milagres acontecendo no seu lar, esses milagres acontecendo na sua família e que o seu coração, um coração grato, derramado diante do Senhor, possa então reconhecer a mão de Deus sobre ti. Ouvinte, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero que você possa olhar ao seu redor hoje, encontrar graça, o amor de Deus revelado em todas as coisas e que você, ao ler a palavra de Deus, ao pegar a sua Bíblia e meditar na Sagrada Escritura, você venha encontrar também a resposta do Senhor para ti e que você possa se unir juntamente com muitos cristãos que estão glorificando a Deus por aquilo que Ele já tem feito e sabendo que grandes coisas ainda o Senhor fará, mas o maior milagre nós já temos recebido, que é a salvação da nossa alma. Deus abençoe você, espero por você no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!